E muita gente está se questionando, perguntando o seguinte, ué, mas não era o Campos Neto que era o problema? Tira o Campos Neto que tudo melhora. E agora? Ei, meu amigo, como explicar essa situação aí pro povo aí? Quero ver tu explicando, esquerdista que você é aí, que eu estou sabendo. Explica isso aí. Era o Campos Neto agora? Pois é, não tem comunicação que faça milagre numa coisa dessa. Não adianta. Não tem SECOM que faça milagre. Não tem publicitário que faça milagre. Não, essa decisão do Banco Central é um desastre. É um desastre completo, é isso. A taxa de juros vai de 12,25 para 13,25, a Selic. Isso vai mexer com toda a situação de juros no Brasil, porque ela é a taxa de referência. Isso é um desastre completo para a economia nacional. Isso trava a economia nacional, né? Porque ao juros se elevarem, o que ocorre? O crédito fica muito mais caro. Então, qual é o pequeno empresário, médio empresário que vai fazer empréstimo para ampliar o seu negócio, para contratar mais gente, para garantir, né, uma logística melhor? Qual é o empresário que vai fazer isso? Ninguém vai fazer. Qual é o trabalhador que vai pegar um empréstimo para comprar uma máquina de lavar roupa, uma televisão, um carrinho, com esses juros, que aumenta novamente a taxa básica, a referência? Então, isso é um desastre para a economia nacional. Isso trava a economia nacional, isso reduz crédito. Ao reduzir crédito, reduz consumo. Ao reduzir consumo, reduz produção, serviços. Ao reduzir produção, serviços, reduz geração de emprego, reduz renda. Isso é um desastre completo. E é um desastre até do ponto de vista das contas públicas. Cada 1 ponto de aumento na Selic, a dívida pública aumenta em 48 bilhões de reais. Cada 1 ponto. Já tem gente falando que aumenta em 50 bilhões de reais. Ou seja, cadê o tal do ajuste fiscal? Como que ajusta? Como que controla as contas se 1 ponto de aumento da Selic aumenta a dívida pública em 50 bi, 48 bi? Então, isso é um desastre. Esse desastre ele já vem de muito tempo. Essa é a quarta alta consecutiva da Selic. Ela vem da geração do Bob Fields, do Roberto Campos Neto, que era um bolsonarista, era um infiltrado no Banco Central, um bolsonarista, né? Ia votar de camisa verde e amarela, né? Participava do grupo de Zap Zap da candidatura, né? Era um bolsonarista, e que deixou uma bomba relógio lá pronta. Porque na penúltima reunião do Banco Central, em dezembro do ano passado, a ata do Copom, a ata do Comitê de Política Monetária, já disse que teriam 2 aumentos de 1 ponto em janeiro e março. Então, essa reunião já confirmou que era mais ou menos óbvio que era o aumento de 1 ponto. Agora, isso gera um baita desgaste para o presidente Lula, porque é exatamente isso. E agora, Lula? Você não dizia que a culpa era do Roberto Campos? Aí você coloca lá o Galípolo, você tem maioria no Copom, inclusive agora está com maioria no Copom, no Comitê de Política Monetária, e continua aumentando os juros. O que é isso? Então, isso gera um grande... Além de ser uma desgraça para a economia, uma desgraça para o povo, renda, emprego, além de ser isso, além de ser uma desgraça para o Estado brasileiro, porque reduz a grana do Estado brasileiro para investimento, para políticas sociais, né? Tem mais dívida pública, é grana para rentista, para abutre financeiro. Além disso, tem o desgaste político. Isso gera um grande desgaste político para o presidente. Eu acho que eu acho que o principal desgaste aí é isso que você está comentando, o desgaste político. Porque nesse momento eu acho que deveria haver uma sensibilidade bem grande da direção do Banco Central, principalmente do Galípolo, porque a gente sabe que, por mais que tenham pressões, no final das contas, quem decide é quem manda, não é? Quem decide é quem manda. Tanto é que naquela situação do Pix, o Lula decidiu e mandou tirar, porque estava dando um fuzuê, uma desinformação, um fake news e tal. O Lula disse, não, acaba com essa palhaçada, né? Agora, a situação aí é muito ruim, porque quando se falava, inclusive tem um monte de reportagem do Lula dizendo, Campos Neto é o inimigo. A Gleice Hoffmann dizia, quando tiver outro, a taxa de juros vai diminuir. Ora essa. Podia diminuir 0,01. Se você diminuísse 0,01,
Claro, tinha uma diminuição, poderia ser no dinheiro, é muita grana, mas isso não seria absolutamente nada do ganho propriamente na questão econômica, da perda econômica, mas seria um ganho enorme para a política. Porque olha o desgaste que está tendo o presidente Lula agora. O deputado, o namorado da Gleisi Hoffmann, lá, meu nome dele? O Lindenberg falando, a Gleisi Hoffmann falando, ou seja, um monte de... Não cola. Você pode ter um maiores gargalos, foi armadilha, foi isso. Gente, pelo amor de Deus, isso não cola. Porque quando nós entramos no poder, quando a gente faz no poder, quem comanda agora é você. Tanto é que lá o Trump não está comandando. O Fed, lá a Federação, o Banco Central Americano, lá está tendo uma briga com o Donald Trump. Mas é aquele negócio. Se a briga toda era para colocar o Campos, que houvesse pelo menos essa sensibilidade. Do primeiro momento que ele tem, ele aumenta. Então não é razoável. Outra coisa, dizer que taxa de juros é para controlar a inflação, há muitos anos que taxa de juros não controla a inflação. Há muitos anos. É uma série de situações que a gente sabe do que é inflação. Gastos, commodities, né, importação, exportação, são diversas coisas, né, tempo, produtos, etc. Agora, dizer que tudo é taxa de juros. Se fosse a taxa de juros, o principal ali aparelho que diminuísse os juros, a inflação estava baixa. Isso tem a ver, no meu entender, aqui, isso tem a ver com o poder que o capital financeiro tem no mundo e no Brasil. Né? Nós vivemos uma ditadura do capital financeiro no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, idem. O Brasil é um paraíso do capital financeiro, é um paraíso desses abutres financeiros. Né? E esses abutres financeiros, eles acabam condicionando o governo. Eles condicionaram o governo a obter uma grande vitória, já na ação golpista do Temer e no governo Bolsonaro, que foi a chamada autonomia do Banco Central. Não é isso? Então, você elege um presidente, só que o presidente não pode orientar a ação do Banco Central, porque o Banco Central é autônomo. Autônomo de quem? É autônomo do povo. Ele é totalmente vinculado ao capital financeiro. Ele é autônomo do povo. Então, essa questão da independência, autonomia do Banco Central, que vários países adotaram, o Fed, inclusive, Federal Reserve dos Estados Unidos, que vários países adotaram, é exatamente para deixar o Banco Central, que controla a política monetária de juros, que controla a política cambial, sob controle dos abutres financeiros. E é o que você diz na pesquisa que você fez. Quando você vai ver no Copom, são todos integrantes do capital rentista. São todos vinculados ao sistema financeiro. Quando você vai ver quem orienta as decisões do Banco Central, as decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, a Fox, não é isso? Ela só ouve agentes do capital financeiro. Quando você vai para a mídia brasileira, a mídia hegemônica brasileira, você só tem analistas do mercado financeiro, inclusive cônjuges de... Ainda mais quando a Globo coloca, né, Miro? Ainda mais quando a Globo coloca. A Globo está adorando. Tudo vinculado a capital financeiro. Tudo vinculado a capital financeiro. Então, isso é um poder descomunal. Esse poder descomunal, o Lula fazia a crítica à política de juros e indicou o presidente. Indicou já 5 integrantes do Copom. Não é isso? Indicou. E avaliava que isso poderia mudar a rota do Copom. Eu acho que o que o Banco Central mostrou hoje, que o Galipo, o indicado do Lula, mostrou hoje, foi covardia diante do Deus mercado. Foi covardia diante do Deus mercado. Né? Então, manteve a ata de dezembro e aumenta os juros. Isso volto a dizer, é um golpe na economia brasileira, isso sangra a economia brasileira, isso prejudica muito o trabalhador, o pequeno empresário, prejudica muito. Não é isso? E isso acaba tendo um efeito de desgaste no governo, de desgaste muito forte no governo. Se essa política continuar nesse tal Banco Central independente, que, na verdade, é um Banco Central do capital financeiro, se essa política continuar, a desgraça vai ser grande. Olha, vamos sentir os efeitos em 2026. Bem utilizado essa sua comparação que você fez agora, né? Que você disse assim,
O Banco Central é independente, mas independente de quem? Do povo, do pobre, do trabalhador. Ele é independente, mas aí ficou nas mãos de quem? Do setor financeiro, né? Do especulador, do dono de banco. Eles que colocam e mandam e desmandam. É isso que eles querem, na verdade, né? Gente, agora, uma outra situação, né, daqui dentro do quintal nosso também, é o seguinte. A queridíssima, aí eu vou ter que sair a favor dela, porque eu sou fã da Gleice, né? Queridíssima Gleice Hoffmann, linda, maravilhosa, inteligente. A presidente Gleice Hoffmann está sendo cotada para o ministério, no Palácio do Planalto. E quem não gostou nada disso foi o Omar Aziz, que atacou a ministra, né? Deu uma entrevista no UOL e disse, não, colocar uma ministra militante lá dentro, para quê? Para quê? Como é que eu coloco alguém que pode criticar ministros, como criticou o Haddad e tal? Eu tenho concordância contigo aqui, é isso. Inclusive, para essa fase agora, isso que o Sidônio chamou de segundo tempo, agora começa um segundo tempo, para essa fase, ou o governo se mostra com mais nitidez, né? Ou o governo vai de forma mais incisiva para o ataque, ou ele vai ter muita dificuldade, vai continuar tendo esse fenômeno. O governo tem coisas muito boas para apresentar, mas como ele não tem incisividade na sociedade, a percepção da sociedade é que não está nada mudando. E a extrema-direita, pelo esgoto digital, pela mídia convencional, inclusive, vai espalhando seu veneno, E o governo, às vezes, vai dando tiro no pé, como deu tiro no pé na história do Pix, agora essa história do Banco Central, independente da decisão, né? Então, nós estamos, no meu entendimento, concordando contigo, nós estamos precisando de uma mudança de algo, tem que mudar. Ou seja, tem que ser mais aguerrido, mais combativo para enfrentar esses 2 anos que faltam. Né? É preciso aparecer com mais fisionomia para a sociedade. É um governo que está meio sem sabor. Né? Um governo que tá... Só quando o Lula fala é que vai para alguma polêmica. Né? No restante, é um governo assim que meio não cheira nem fede. Né? Mesmo fazendo várias coisas. Mas não compra briga. Então a extrema-direita vai para a briga, mentindo, espalhando fake news, difundindo ódio, né? A coisa mais escrota possível, sem escrúpulo. A extrema-direita vai para a briga e setores do governo ficam passivos, ficam como se fosse... Não, eu estou aqui para administrar. Bicho, não adianta ficar administrando o seu ministério. É um projeto de governo, então tem que ser uma ação muito mais, com mais sinergia, muito mais integrado, com mais incisividade. Precisa ter mais combatividade, ser mais aguerrido. Senão vai continuar perdendo a batalha de ideias. Nesse sentido, quando se levanta o nome da Gleice como uma possibilidade, chama atenção por isso. Por isso que ela vai obter tanta rejeição, porque ela é uma pessoa que mostrou nesse período, desde o período da prisão do Lula, mostrou sempre ser muito aguerrida. O governo está precisando de pessoas assim, aguerridas, para comprar briga. O governo está precisando de pessoas com a cara do Lula. Não é? O presidente Lula sozinho está segurando a barra toda. Então ele tem que ter do lado dele pessoas que transmitam ele, que tenham a cara do Lula.